Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Olá, queridos alunos, que saudade de vocês, hein? Espero que estejam bem, estejam se cuidando e principalmente estejam estudando, né? Porque a lista de exercícios foi grande. Se vocês capricharam ali, já devem estar terminando e logo eu vou marcar uma data para vocês entregarem, né? Mas agora nós vamos aqui, falar um pouquinho do que está acontecendo. Nossas aulas serão agora online, né? Vai estar disponível os links para vocês estarem assistindo. E aí vocês vão ter exercícios e mais exercícios para estarem resolvendo. Mas é claro que agora tem a explicação, tanto do conteúdo, né, do capítulo aqui, quanto de alguns exercícios que eu farei em outros vídeos também, tá? Então fiquem ligados, peguem o seu caderno, peguem o seu livro e comece a estudar. No caso aqui, hoje, né, a aula de hoje, nós estamos na frente B, capítulo 2, operações vetoriais. Esse foi o capítulo, né, que nós paramos ali a explicação. Então, retomando esse capítulo, retomando esse conteúdo, espero que vocês já tenham entendido e agora só realmente ali tirar uma dúvida ou outra, tá? Então, observem aqui, neste capítulo, ele fala sobre vetores. E a adição de vetores de uma outra forma, né? Nós já fizemos uma avaliação sobre adição de vetores, mas apenas 2 vetores, pelo método do paralelogramo, né? Utilizando ali a lei do cosseno. Mas agora acrescenta-se outros vetores, né? Quando tem mais de 2 vetores, né? No caso aqui nós temos 4 vetores. Como que eu faço essa soma? E aí, se vocês lembrarem bem, eu falei para vocês, é simples. Quando vocês têm todos esses vetores ali espalhados, esparramados ali na malha ali, o que vocês devem fazer? Vocês devem colocar a cabeça de um na bunda do outro. E aí fica fácil, não é zoeira isso daí não, cara. É só para você gravar, aponta a cabecinha aqui, a ponta do vetor, vai aqui na traseira do outro. E você não vai esquecer disso, jamais, né? Jamais, eu sei que vocês não esqueceram, né? Então tá aqui, o vetor, né, já colocado um atrás do outro na ordem aqui, você pode obter essa soma vetorial. Então, vetor maior aqui, o vetor F1 foi posto aqui no segundo quadro aqui. O vetor F2 está aqui. O vetor F3 e o vetor F4. Todos colocados na mesma posição, né? Eles estão na mesma direção e sentido, só fez uma translação, só mudou ele no espaço para vocês organizarem ali. Bom, este é um método poligonal. Então você forma um polígono e a região aqui que ficou faltando para encontrar esses vetores é o vetor resultante, é a soma desses vetores, tá? Então quem é o vetor R? O vetor R é a soma dos outros 4 vetores, tá? Então nós temos aqui, vetor R é o resultante, R de resultante, tá? Vai ser a soma do F1, F2, F3 e F4, tá? E aí, esta é a regra para toda vez que você for utilizar no exercício a soma de vetores, né? Pelo método poligonal. A ordem é apenas esta, tá? Você organiza ele em forma de polígono e aí você coloca a sua resultante. É claro, né, que depois o exercício pedir as unidades, aí você vai ter que verificar a unidade que tem cada um dos vetores, fazer decomposições ali, né, nas direções x e y, para daí obter o resultado final, né, em módulos, né? Mas o vetor resultante, apenas a parte geométrica, é isso, está pronto, tá ok? Bom, falando ainda na soma de vetores, agora apenas com 2 vetores, nós conseguimos obter um máximo e um mínimo entre 2 vetores, analisando o ângulo entre esses 2 vetores, tá? Então, vamos observar aqui, dado um vetor A1 e um vetor A2, se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, eu faço a soma, ou seja, a ponta de um está no início do outro, a ponta de um está na parte de trás do outro. Você coloca um à frente do outro e aí você consegue fazer a soma, a resultante desses 2 vetores, obtendo o máximo. E se você observar aqui, o ângulo entre eles, como eles têm mesma direção e mesmo sentido, o ângulo é 0. Então,
quando os vetores têm ângulo zero de abertura, nós obtemos o máximo, tá? O máximo no valor. Tá? Então, obtenho o máximo valor para resultante na soma de dois vetores, quando a abertura do ângulo é zero. Mas quando a abertura do ângulo for de 180 graus, ou seja, quando um vetor está em uma direção e sentido e o outro vetor no sentido contrário, mesma direção, mas no sentido contrário, nós temos um ângulo entre eles de 180 graus. Então, nós temos atingimos um valor mínimo, né, na soma entre esses dois vetores. Esta é a ideia que eu tenho aqui para a soma de dois vetores. Ou seja, eu tenho um mínimo e tenho um máximo. O mínimo eu vou obter, né, o mínimo resultado para resultante eu vou obter quando o ângulo for de 180 graus entre os vetores, ou seja, quando eles têm mesma direção, mas sentidos opostos. E o máximo eu vou obter quando eles têm mesma direção e mesmo sentido. Bom, pessoal, então vamos agora para o método das projeções ortogonais. O que é o método das projeções ortogonais? Para que serve? Tá? Então, no cálculo de vetores, há momentos em que você tem um único vetor lá que você terá que fazer a decomposição. A decomposição dele, ou no caso, ter mais vetores, né? E aí você precisa decompor esse vetor nas projeções ortogonais, ou seja, lá do plano cartesiano, decompor na direção x e decompor na direção y, tá? Para fazer essa decomposição e depois fazer uma soma de vetores no exercício, ok? Então vamos aqui ver como que se faz o cálculo para essa decomposição. Então, dado um vetor f, né, destacado aqui em vermelho, dado um vetor f, nós podemos projetar ele sobre um plano cartesiano, no qual eu tenho aqui, né, a direção y, direção x, os sentidos aqui, as setas estão apontando, né, para o lado positivo. E aí eu posso colocar aqui, ó, se eu tenho o vetor f em vermelho, eu tenho uma projeção, ou seja, a altura que ele atinge no eixo y. A altura que ele atinge no eixo y é a projeção dele, é o fy, tá? É a projeção do vetor f na direção y. Da mesma forma, eu tenho aqui a distância que ele atinge, né? O ponto máximo que ele atinge em relação ao eixo x. Então, eu vou ter a projeção em relação ao eixo x. Mas quando eu destaco estas projeções, observe que vai se formar aqui um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, nós podemos utilizar as propriedades trigonométricas, tá? Algo bem tranquilo, vocês já viram com o Cadu, eu expliquei algumas vezes, tá? Mas as relações trigonométricas são dadas aqui, né? Ó, lembrando lá, qual é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo alfa é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos observar aqui, ó, cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se nós multiplicarmos cruzado aqui, ó, cosseno de alfa vezes f e 1 vezes fx, nós vamos obter a primeira expressão. Então, na direção x, o vetor aqui que representa, né, a projeção do vetor f na direção x vai ser fx igual a f vezes o cosseno de alfa. E a projeção aqui no eixo y vai ser fy igual a f vezes seno de y. Isso daí vai ajudar vocês a encontrar os valores, né? Dependendo do exercício ali, você faz a decomposição quando necessário e você vai encontrar o valor dele ali, o módulo dele na direção x e na direção y. Tá? Uma outra forma de se calcular, por exemplo, você tem lá vários vetores, aí você faz as decomposições. E aí depois você vai fazer o quê? Se os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido ou sentido contrário, você pode fazer a soma. Porque daí, se ele tem mesmo sentido, você soma, são todos positivos. Se você tem algum vetor no sentido contrário, ele vai ficar negativo. Então, depois de fazer a decomposição, todos os vetores que estão na direção x podem ser somados e formar um único vetor resultante. E todos os vetores na direção y podem ser somados e formar um único vetor também. Então você pega vários vetores, pode fazer as decomposições ali ortogonais, direção x e y, depois você soma todos na direção x, todos da direção y e vai formar um único vetor para cada uma dessas direções, tá?
E aí pode ser representado desta forma aqui, ó, que eu estou mostrando. Então eu tenho aqui o vetor resultante na direção x, que é a soma de todos os vetores da projeção ortogonal ali na direção x, a resultante de y, que é a soma de todos os vetores na projeção ali ortogonal de y, e aí eu tenho o vetor resultante, tá? Ó, sempre olhando aqui, ó, o vetor, o final aqui, a seta, está no início do outro. Ó. Eu sempre coloco a ponta da seta na traseira da outra seta aqui. Para daí ficar o quê? Ficar sempre na ordem de soma. E quando eu coloco o vetor resultante, que ele sempre começa aqui da origem e vai até o final, né, do último vetor aqui, no caso são dois, mas sempre você vai colocar o vetor resultante indo da origem até o último vetor da soma. E aí nós temos um polígono aqui. Nós temos um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo nós podemos aplicar quem? Pitágoras. Mas é claro, né, ó, observando aqui a soma então do vetor resultante de x com o vetor resultante de y vai dar o vetor resultante geral ali, né? Então nós podemos escrever dessa forma, com os vetores aqui em cima, né? Então eu tenho uma soma vetorial, a soma vetorial de Rx com Ry vai dar a resultante geral, tá? E eu posso também transformar isso daí para um módulo, né? Se eu quero calcular o valor, o número que está representando o comprimento, né, deste vetor ali. Então eu posso colocar então Pitágoras, aí sim eu utilizo Pitágoras para encontrar o valor, o módulo desse vetor resultante. Então a hipotenusa, que é o R aqui, ao quadrado, vai ser igual ao Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então é mais uma formulazinha que pode ser utilizada ali para calcular a força, o vetor resultante, tá? Bom, continuando aqui, ó, nós temos aqui outras operações vetoriais, né? Vocês viram a soma de dois vetores utilizando o método do paralelogramo e consequentemente, utilizando, então, a lei do cosseno, tá? Aqui nós temos agora um exemplo que vocês ali trabalharam, um ou outro exercício, mas só para relembrar, a subtração entre vetores. Mas o que é essa subtração entre vetores, tá? Então imagine dois vetores ali, dois vetores dados. O vetor aqui, ó, que está destacado aqui em preto, né? O vetor B. Observe que ele tem aqui, ó, o vetor, sempre lembrando, o vetor tem o quê? Módulo, direção e sentido, tá? Então ele tem essas três informações. Então tem o vetor B e tem o vetor A, tá? Só que daí ele fala assim, eu quero saber a diferença, eu quero fazer uma subtração entre esses dois vetores, o vetor B e o vetor A. Então ele apresenta aqui, ó, vetor diferença, né? Então ele representa aqui, ó, o vetor diferença é o vetor D, tá? Esse vetor D, ele é representado então, ele é o vetor diferença, então é a subtração de B e A. Então é B menos A. Mas o que acontece quando aparece esse sinal de menos? Quando eu coloco o menos ali junto com o vetor, o que acontece com ele? Ele muda o seu módulo? Não. Ele muda a direção? Não. Ele muda o quê? Ele muda o sentido, tá? Então, se eu tenho um vetor aqui, ó, o vetor A, ele está aqui nessa diagonal aqui, e ele está apontando para cima, se eu coloco um sinal menos antes desse vetor, eu tenho o oposto a ele. E o oposto a ele só muda o sentido. Então ele continua com o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho aqui, a mesma intensidade. Ele continua na mesma direção, só que o sentido dele, que era para cima, vai inverter, vai ficar para baixo. Então o vetor pontilhado aqui agora é ele, ó, o vetor diferença, né, que é o vetor oposto a ele, tá, com o sinal de menos. E aí o vetor diferença, né, que é o vetor D, vai surgir então da soma do vetor B com o vetor menos A, tá? Então aqui, ó, se nós observarmos aqui, eu peguei esse vetor aqui, ele transladou, né, ó, o vetor B foi colocado aqui em cima aqui, eu tenho o vetor B, eu tenho o vetor A, e aí eu posso fazer essa diferença, ó, e fechando aqui o vetor D, tá? Ou melhor, né, eu vou até apagar aqui para vocês observarem. Observando aqui, ó, eu posso apagar o restante aqui, e aí o que vocês têm que observar é isso daqui, ó, tá? Então, depois de pegar o vetor A e transformar nesse oposto de A, para ficar o vetor aqui menos A, nós temos agora, então, a soma, né? No caso, uma subtração do vetor B com o vetor A, vetor menos A, tá? E aí aparece o vetor resultante disso, né? O vetor diferença, que é esse vermelhinho aqui. Bom, então eu tenho aqui agora
dois lados de um triângulo que são conhecidos, né, o vetor menos A e menos B, e tem o ângulo compreendido entre eles aqui. Então, quando eu tenho esse modelo aqui de vetores, de soma de vetores, né, com um ângulo entre eles, é óbvio, eu vou utilizar quem? Vou utilizar a lei do cosseno novamente, tá? Então, a diferença do que nós vimos no capítulo anterior para esse é que lá era a soma dos dois vetores, né? Os dois vetores eram positivos. Aqui eu tenho o vetor positivo e o vetor negativo, o vetor aqui que vai ser o oposto do vetor A. E aí, o que difere aqui é apenas o ângulo, tá? Quando você tinha lá o outro vetor, a soma, o ângulo era maior que 90 graus, e agora eu fazendo a diferença entre esses dois vetores, eu vou utilizar um ângulo menor, tá? Então eu vou utilizar um ângulo menor que 90 graus. E aí surge então, como que eu vou calcular esse vetor diferença? Eu vou calcular pela lei do cosseno, tá? Então, o vetor diferença, que é o vetor D, vai ser igual, então, ele ao quadrado, né, vai ser igual ao vetor A ao quadrado, né, o módulo, sempre lembrando que aqui é o módulo, eu não uso o vetor, mas sim o módulo. O módulo do vetor diferença ao quadrado igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de alfa, tá ok? Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.